você está dizendo ali dentro quem é o melhor, né? Quando você usa, você consegue tirar um pouco o efeito desses efeitos externos, né? Porque você está comparando ali todo mundo no mesmo saco, né? Que fez a mesma prova com as mesmas dificuldades. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com o Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar, ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify. Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast dessas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite Endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Mais uma vez, este episódio é um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019.
probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero dar as boas-vindas, na verdade, à Garmin, maior fabricante de GPS esportivos do mundo e uma das três maiores fabricantes de GPS, enfim, para todos os usos do mundo, né? A Garmin tem GPS para uso militar, aeronáutico, em automóveis, marítimos, e aí ela ingressou no segmento esportivo e se tornou líder com uma variedade, uma infinidade de produtos, principalmente para quem gosta de pedalar e para quem gosta de correr, mas também para quem pratica aí mais de outras 30 modalidades esportivas. A Garmin tem um produto aí que se adapta à sua realidade e às suas necessidades. E aí, como eu acabei de falar aqui agora na introdução, essa novidade que já faz um pouquinho mais de um ano, que foi lançada pela Garmin, que agora em alguns produtos, alguns relógios de punho, você consegue baixar gratuitamente na Connect IQ o aplicativo do Spotify e do Deezer, e você consegue ouvir tanto a sua música preferida quanto os seus podcasts e, claro, o Endorfina Podcast. Então, agora é a oportunidade de você estar investindo num produto desse, se você por acaso não tem, ou de estar trocando agora, final de ano, ou trocando o seu produto, fazendo um upgrade para um produto com mais funções, um produto mais novo, com uma tecnologia mais avançada, através dessa parceria da Garmin e do Endorfina. E não poderia ser mais oportuno para estar estreando essa parceria, o episódio de hoje, com a Beatriz Pina, uma triatleta amadora que veio do tênis e que acabou se apaixonando pelo triatlon, e ela teve uma feliz ideia, ela vai contar aqui como é que foi essa trajetória de estar criando uma startup. Na verdade, ela teve uma ideia de criar um aplicativo, e esse aplicativo, na hora que foi se transformando em realidade, virou uma startup, porque é uma empresa de tecnologia, basicamente, que nada mais faz do que ranquear os atletas que participaram de determinadas provas, e aí a gente está falando especificamente do triatlon, e criar rankings virtuais através de um algoritmo, de uma fórmula matemática super interessante, e ela vai explicar tudo isso aqui, como que ela criou essa empresa, qual é a relação dela com o triatlon, por que ela achou que essa empresa pudesse dar certo e está dando certo. É uma empresa recente, mas é uma empresa que já está aí demonstrando que tem um futuro legal, e é uma conversa muito bacana. Quando eu fui apresentado pelo Valdemar Dema, meu amigo da Deluca Assessoria Esportiva, a Bia, justamente para que eu conhecesse o aplicativo logo quando eles haviam acabado de lançar. Eu fiquei maravilhado, achei que tinha a cara do triatleta, tinha o perfil do triatleta, e nada mais é também do que um facilitador para que você possa se comparar. E qual é o atleta que não gosta minimamente de se comparar com as pessoas da sua categoria, por exemplo? E tá tudo concentrado num aplicativo só, e claro, acaba sendo uma maneira aí de você se divertir, de você brincar, vamos dizer assim, com os resultados e com as hipóteses de você estar podendo se comparar com Fernanda Keller, com a Bruna Mann, com a Pamela de Oliveira, com o Thiago Vinhal, com o Igor Amorelli, e por aí vai. Então acaba sendo um aplicativo muito interessante. Eu já acessei aqui várias vezes. Eu não estou no ranking porque eu não estou competindo, mas com certeza, se você está competindo as principais provas do Brasil, você já está lá. E aí no final a gente vai fazer aqui o convite, eu e a Bia, para você baixar o aplicativo. É gratuito, e você começar a conhecer e a entender o que é esse aplicativo, que com certeza você vai gostar. E para terminar, antes de começar o episódio, eu quero agradecer aí os últimos apoiadores, os apoiadores mais recentes do Endorfina Podcast, através da plataforma Apoia-se. Você vai lá no apoia-se.com.br, procura lá Endorfina com Michel Bogli, e aí você vê as possibilidades que você tem de contribuir financeiramente com o meu projeto. E isso é claro que me deixa muito grato. Além de você estar ouvindo o Endorfina e estar espalhando entre os seus colegas, e estar fazendo postagens, e estar escrevendo, mandando comentários, críticas e sugestões para mim, você também contribui financeiramente para o projeto, o que tem me motivado aí a cada vez mais estar trazendo convidados. Por sinal, por falar em trazer convidados,
Vocês não perdem por esperar aí os próximos episódios do Endorfina, convidados muito interessantes, convidados de outras modalidades que têm relação com o triatlon, que têm relação com o ciclismo, como foi o episódio da semana passada, se você não ouviu, o episódio com o Carlos Ambrosio. O cara é presidente da Ambiema, o cara é membro do conselho aí da Claritas, uma das maiores empresas de investimento aqui do Brasil, e um apaixonado por rally que acabou se apaixonando também por ciclismo. Enfim, vocês estão sugerindo aí pautas, sugerindo convidados, e eu estou indo atrás, e é isso que me faz ter a certeza de que eu estou tentando ou caminhando para agradar a você cada vez mais. E é isso, pessoal. Vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast. Tenho certeza de que vocês vão curtir o episódio com a Beatriz Pina. Recebo hoje uma triatleta amadora que veio do tênis. Foi através do incentivo do irmão mais velho que ela resolveu deixar a monotonia da corrida para experimentar o triatlon. Logo, ela se viu fazendo treinos que jamais poderia imaginar e pegou gosto pela nova modalidade. Com o passar do tempo, já completamente tomada pelo estilo de vida do triatlon, essa mulher formada em administração de empresas com MBA em finanças começou a querer analisar o desempenho de suas concorrentes e descobriu que não se tratava de uma tarefa simples, mesmo para quem domina o Excel. Faltavam informações e, quando havia, não eram fáceis de achar, muito menos padronizadas. Resolveu então ela mesma criar sua planilha comparativa. Em pouco tempo ela já estava se perguntando se esse tipo de informação não seria interessante também para os outros triatletas. Surgia aí o embrião de uma startup que iria criar e desenvolver o aplicativo B3, tradução livre, Seja Triatleta. Como de costume, vamos bater um papo aqui hoje sobre o esporte, mas desta vez, principalmente sobre o ponto de vista comercial do negócio. Com vocês, Beatriz Moreno Pina, a cabeça por trás do aplicativo B3. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, Michel. Obrigada aí pelo bate-papo. Isso, vai ser legal. Vamos contar aí para quem não sabe, para quem está desinformado aí do mundo do triatlon, né, do que se trata o B3. Mas antes vamos contextualizar um pouco quem que é a Bia. Você me disse que jogou tênis, enfim, sério na sua infância e juventude. E eu imagino que lá no Clube Pinheiros, né? Sim, foi lá no Pinheiros, né, onde eu sou sócia desde que praticamente eu nasci. Há mais de 30 anos atrás. Há mais de 30 anos atrás. E daí, assim, quando eu era pequena, eu fazia alguns esportes, assim, né, que meus pais me colocavam lá no clube. Na verdade, acho que me deixavam lá para ter o dia livre, então eu ficava do clube da uma da tarde até 7 da noite. E daí o tênis foi o que eu mais me identifiquei, e comecei a treinar lá com o pessoal do clube. E daí entrei na equipe do clube, comecei a jogar tênis, eu tinha 8 anos de idade, né? Então... bem jovem, né? Bem cedo. E daí, depois de tanto jogar lá, fui para a equipe do clube e fiquei jogando pelo clube dos 12 anos até a última categoria de idade, que naquela época era de idade, né? Era por idade, na verdade, até os 16, 17 anos. Legal. E foi mais incentivo dos pais ou você de fato experimentou o tênis e curtiu? Não, de fato eu experimentei e curti. Tinha um pouco da tendência, né, do meu pai, que sempre gostou muito do tênis e tal, mas nunca fizeram muita pressão. Meu irmão, por exemplo, foi nadar na época. E eu me identifiquei muito com o tênis. E assim foi. E ia para os campeonatos do clube, enfim, disputava pelo clube. Foi bem bacana essa vivência do tênis intensa na minha juventude. E o clube oferece uma atmosfera muito bacana eu acho que para qualquer modalidade, né? Mas o tênis é uma das modalidades que o clube tem uma super estrutura e uma atmosfera que facilita, que convida, né? Sim, tem. O clube tem. Ele tem eu acho que para todos os esportes, né, Michel, assim, poder conviver ali com gente muito focada no esporte é muito bacana, né?
você crescer vivendo isso. Qualquer esporte ali, eu acho que é bem desenvolvida. Natação, né, também. Claro. E como é que aí você, enfim, aí você chegou, eu acredito que o quê, com 17 anos? E aí época de faculdade, né, terceiro colegial, faculdade, você fez administração, você acabou largando o tênis por conta dos estudos e eventualmente você começou a correr, que eu imagino aí para, enfim, para motivos aí de qualidade de vida. Conta um pouco aí como é que foi essa passagem pela corrida e o interesse pelo triatlon. Foi assim, exatamente isso. Quando eu tive que tomar a decisão, ou eu vou jogar tênis profissional ou eu vou estudar, né, e seguir uma carreira, obviamente, que eu também nem era tão boa assim e também nem tinha tanta oportunidade assim no tênis aqui no Brasil. Então, daí eu parei, fui abandonando o tênis aos poucos, né, porque daí entra faculdade, trabalho e enfim, a vida louca, e eu comecei a correr, mas assim, corria curtas distâncias, 5 quilômetros, aquela coisa para se manter em forma, sabe, aquela coisa do atleta que sempre teve um esporte na vida e acaba fazendo para manter um certo condicionamento físico. O teu irmão já corria, já fazia triatlon? Não, também não. Isso, o meu irmão começou a fazer triatlon uns 10 anos atrás, então assim, não, eu fiquei assim uns 10 anos correndo para manter a forma, daí fazia um pouco um spinning aqui, eu nunca fui fã de academia, né, então entrar em academia, musculação, nunca foi uma coisa que eu gostei, então eu sempre queria alguma coisa ao ar livre, né? E daí depois de uns, sei lá, acho que eu já tinha os meus 30 e poucos anos, o meu irmão começou a fazer o triatlon, e eu achava lindo, né? Achava o máximo, eu falava, nossa, caramba, meu irmão é bom, jamais vou conseguir fazer um negócio desse. E daí comecei, ele falava do triatlon e tal, mas também ele estava começando nas provinhas pequenas tal, tanto que ele fala, né, que a primeira prova que ele fez na vida, ele fez de mountain bike, com uma bike velha e tal, e eu achava aquilo muito legal, e daí eu comecei a querer saber um pouco mais. Tinha uma assessoria no clube, né, que treinava pessoas do clube, e eu fui atrás deles, e não fui treinar com a equipe do clube, né, que para mim era muito forte, eu fui atrás dessa assessoria para saber como eram os treinos e tudo mais, e comecei, porque eu achava só correr muito chato. Eu falava que, putz, se for para ficar só correndo, eu fiz uma meia tal, não sei. Eu falava, gente, isso aqui é chato, né? Precisa de alguma coisa a mais. E tem gente que adora, né? Eu não vi, é o que eu falo, gente, todo o triatleta veio da corrida, né? Muito triatleta veio da corrida. Eu não vim da corrida, eu só fazia corrida para manutenção, eu não era uma focada, corredora, Não era uma maratonista, nunca fui. E daí comecei a treinar com esse pessoal lá dentro do clube, e na verdade assim, a corrida era lá, os treinos de pedal eram os básicos de sempre, né, terças e quintas na USP. Sábado eram os treinos longos, e a natação eu fazia no clube também, mais separado, né, na verdade eu treinava com a Gisele lá, também conhecida lá no clube. E daí foi assim que eu entrei, isso foi em final de 2014, mais ou menos, foi assim que eu comecei, e adorei, né, o que mais me atrai no triatlon é que você não tem rotina. Assim, a rotina é variada, né? Você consegue diversificar por conta aí das 3 modalidades, né?
Exatamente. Não tem rotina. E você demais, imaginava né? competir quando você resolveu participar, começar os treinos de triatlon, ou para você era só enfim, mais uma coisa para você fugir exatamente do que você estava querendo, não querendo mais com a corrida, que era sempre a mesma atividade? Eu achava que eu não ia conseguir competir, assim, não sei, eu entrei mais para fugir da rotina, da monotonia da corrida, e achava que, sei lá, achava que era demais para mim aquilo aí. Eu ia tentar, eu não achava que eu ia competir, que algum dia eu ia fazer um meio Ironman. Jamais, não tinha essa ambição. Sei. Mas eu adorei. Mas assim, é o que todo mundo fala, eu falo para todo mundo, o triatlon é apaixonante, né? Você começa e Exato, você se apaixona. Porque e quando que você... Sem dúvida. E quando que você foi conquistando essa, enfim, até a autoconfiança e vendo que você conseguiria de fato treinar e eventualmente competir um triatlon, e você decidiu, bom, agora eu quero estrear. Passou-se muito tempo? Como foi? Não, porque daí o pessoal da assessoria começou a agitar, né? Vamos fazer uma provinha curta, vamos não sei o quê. Falei, bom, vamos. E acho que uns 6 meses depois eu fui fazer meu primeiro short. Legal, e como foi? Que foi o Santa Cecília, lá no Guarujá. Uma provinha super gostosa. E foi assim, foi um final de semana muito divertido, porque foi todo mundo, muita gente estava começando no triatlon também, foi todo mundo da assessoria, então a gente, além da prova, que foi assim, muito bacana, teve todo o entorno, que é muito legal conviver, né, com todo mundo. Exato. Mas a prova foi um desastre, né? Eu saí com o capacete ao contrário. Daí o meu técnico lá gritando, o capacete tá ao contrário, via daí volta, porque foi o capacete. Esqueci de colocar o número para sair para correr. Você não saiu correndo de touca de natação, não? Não. Pedalando, quer dizer. Não. Só foi o capacete foi ao contrário, mas foi divertidíssimo, foi muito divertido. E quando você cruzou a linha de chegada, imagino que, né, assim, esbaforida, cansada, tal, qual foi a primeira sensação, assim, você se recorda? Foi de realização, né, de eu consigo fazer esse negócio, mesmo que tenha sido esse short aqui, tá valendo. Entendeu? Pois então. Pra mim tá valendo. Que assim, a gente, né, enfim, no triatlon é um short, é um sprint, mas é mais de 1 hora de prova, né? Então, assim, para um padrão normal, né, você correr mais de 1 hora, você fazer qualquer atividade mais de 1 hora, fazer mais de 1 hora de spinning e tal, já não é uma atividade curta, né? Que a gente acaba padronizando no triatlon, que é pouco. Mas na verdade não é, né? Um esporte de endurance mesmo sendo na nomenclatura moderna, um sprint. E aí você já pensou, bom, eu vou fazer outros, quero ver se eu melhoro, enfim. Assim, né? Daí você volta já, poxa, não, agora eu preciso fazer o próximo para ver se eu melhoro meu tempo. E daí vai, né, Michel? É uma coisa, eu não sei explicar, mas daí foi, assim, daí queria fazer uma prova atrás da outra. Claro. Para melhorar, e daí você começa a se comparar, você quer se superar, né? E se superar, aí eu confesso que eu também tinha uma pontinha de vontade de pegar um pódiozinho de vez em quando, assim, mas eu achava que era longe. É um benefício, claro, que é um benefício, eu falei isso recentemente num episódio anterior, é uma das grandes vantagens do triatlon, né? As corridas de rua hoje em dia não tem mais premiação por categoria e tal, mas, cara, o triatlon você tem, né? Você ganha lá uma colocação geral e a colocação por categoria, você consegue se comparar e competir, mesmo não sendo um profissional, com as pessoas da sua faixa etária, né, no caso aí das meninas da tua categoria, enfim, e isso acaba sendo também um estímulo, né, não tem que ser o objetivo final, mas isso acaba sendo também um empurrãozinho que deixa a participação ainda mais interessante. Com certeza, sem dúvida. Essa é exatamente essa oportunidade de você pegar um pódio, de você ficar bem ranqueada,
Assim, eu acho que isso atrai muito o triatleta, né? Muito. O triatleta, ele não entra no triatlon porque ele quer, assim, passear, né? Porque exige muito o triatlon, né? É um sacrifício muito grande você conseguir fazer treinar os 3 esportes durante a semana, junto com a sua rotina de trabalho. Então, assim, o triatleta ele entra já querendo, né, se sair bem, porque já é uma peneira o dia a dia do triatleta, né, a vida do triatleta amador, né, já é uma loucura. Então, óbvio, aquele triatleta que fala, ah, não, eu estou fazendo só para completar, ou não. Isso é papo para boi dormir, né? Eu desconfio. Até deve ter alguns que sim, mas eu acho que eu diria a maioria 80%, creio que não. Eu diria que não. E hoje você já fez até provas de Ironman 70.3, né? Eu fiz a primeira esse ano, né? Que foi em Boulder. Já começou com o pé direito, né? Boulder foi, na verdade, um incentivo aqui do trabalho, né? O pessoal aqui do trabalho ia e todo mundo, algumas pessoas fazem aqui. Que bacana. Existe esse incentivo aqui. Então, o pessoal, não, Bia, vamos junto. Eu estava lesionada quando eu me inscrevi para a prova, eu estava lesionada. E eu falei, gente, não tem condições, eu estou machucada, não imagina a prova. A gente estava em maio, a prova era em agosto. Eu falava, gente, não dá, não tem condições. Não, vamos, você não sai para correr, vamos com a gente. Falei, cara, eu vou me inscrever e vou, tá bom, vou dar um jeito aí. Vou dar um jeito de correr esse negócio. E foi, daí, assim, eu vim da lesão, né, comecei a treinar pesado para esse 70.3 de Boulder, que é uma prova difícil, né, é uma prova, assim, bem... Depois eu fiquei sabendo que é uma das, não sei se é verdade ou não, mas é uma das que tem um maior índice de desistência. Eu não sabia. Porque é uma prova difícil, é uma prova, assim, muita subida, a corrida tem subida, muito calor, quase 40 graus, assim, uma prova complicada. Mas foi minha primeira experiência, meu primeiro 70.3, eu amei, fiz em 6 horas e 8 minutos, mas fiz, né, meu objetivo ali era completar mesmo, claro. Essa eu completar, e amei, e amei a distância, amei o 70.3. E você já tem planos de participar de um outro no ano que vem? Na verdade, Michel, eu voltei tão apaixonada. Vai participar do de São Paulo? Não, que eu acabei de fazer o Rio. E aí? Eu cheguei, eu falei, gente, esse negócio é demais, qual é o próximo que tem aí pra eu fazer? Cara, o triatleta é assim mesmo. Bem-vindo ao mundo. Pois é. Não, meu técnico quis me matar, né? Ele falou, você tá maluca? Eu falei, eu vou fazer que eu preciso entender direito esse negócio, eu preciso, sei lá, não sabe, preciso agora fazer com consciência. O primeiro eu fiz para completar, agora vamos ver o que dá pra fazer. Exato. Que legal, cara. E foi bacana essa experiência? Foi melhor no sentido, assim, de você conseguiu entender melhor como é que era a prova? Você se entendeu melhor com as distâncias? Sim, daí você já faz, né, sabendo exatamente o que são os 21 depois de 90, enfim, você já faz mais consciente até onde você pode forçar o seu corpo, o que você pode fazer, o que você não pode, mas foi uma prova muito difícil também, né, essa prova do Rio foi bem complicada, a natação foi bem complicada, foi bem tumultuada. Então teve é o que eu digo, assim, cada prova é uma prova, não tem prova fácil, não tem prova difícil. Exato. Cada prova é o que é, né? Você estreou em 2015 ou ainda em 2014, no meio, final de 2014? 2015. Tá. 2015. Bom,
pode O falar. meu short, né? O isso. sprint. É. Foi 2015. Então, e você então já está aí há quase, né, 5 anos competindo, 4 anos e alguma coisinha competindo, e aí, claro, né, que você já passou aí, já passou pela sua cabeça e a história do Iron Man, né, assim, você pensou no assunto, você já tem alguma opinião formada sobre a sua eventual participação na distância, ou ainda é muito cedo, ou você, enfim... Qual que é a tua visão, o teu pensamento sobre o Ironman completo, né, o full? Eu acho que o full, Michel, é uma coisa que exige demais. Eu acho que eu teria que ter, assim, mais tempo disponível, né, para conseguir treinar. Assim, hoje eu já faço um sacrifício que eu diria que, meio fora da curva, acordar às 4 da manhã, é o que todo triatleta faz, mas... Exato, eu não sei, eu não tenho tempo para me dedicar para uma prova dessa. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu também falava que jamais eu ia fazer um meio. Então, hoje eu digo que um full é muito sacrificante. Hoje eu não conseguiria. Eu admiro, acho lindo, eu vejo Kona, eu falo, gente, isso é maravilhoso. Mas eu não conseguiria, assim. Eu acho que é muito sacrifício, muito sacrifício. Faz sentido. Pelo jeito você também é bem racional, né? Acho que até por conta aí do teu dia a dia aí de trabalho, né? Mexe com números e tal. Eu imagino que você seja né? Normalmente as mulheres não são mais racionais, mas tem mais ponderação, né? Então você acha que talvez se enquadre aí nessa média aí das mulheres ponderadas e raciocina com clareza nesse sentido, porque realmente treinar para um Ironman... Competir um Ironman não é nem tão difícil quanto treinar, né? Porque treinar é o que vai demorar mais tempo, que vai te consumir mais tempo, né? A competição é no máximo ali 17 horas e ponto. E eu acho que, eu acho para o corpo é um sacrifício enorme. Pois é. Enfim, quem sabe um dia, quando eu estiver mais velha, com um pouco mais de tempo, eu consiga. Eu não sei. Tá. Legal. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Também é uma resposta inteligente, né? Não, por enquanto, não. Mas, por enquanto, quem sabe amanhã, né? Exatamente. E o que agora, só abrindo um parênteses, o que também é legal, e é legal você ouvir um depoimento como o seu assim, porque hoje em dia, no mundo todo, né, mas a gente consegue dizer com mais propriedade aqui no Brasil, basicamente as pessoas só se julgam triatletas, ou enfim, você só ganha o direito, vamos dizer assim, de ser um triatleta se você se interessa pelo Ironman, dada a tamanha importância que a prova adquiriu aqui no Brasil, né, a nossa prova de Floripa, e aí consequentemente todas as outras e, claro, o Ironman de Kona. Mas é muito legal ter pessoas que, pelo menos momentaneamente, não focam num Ironman e sim curtem o triatlon, enfim, como um esporte como um todo, desde o sprint até o Ironman e distâncias superiores. Mas legal. E claro que sua rotina de treino você já falou, né, que é uma rotina super complicada. E quando foi que você, né, eu falei aqui rapidamente de uma maneira bem resumida na introdução, mas quando foi que você começou a planilhar o resultado das meninas que competiam com você, que você aos poucos foi descobrindo, né? Até porque a gente vai ficando meio amigo, se encontra ali, você vê no pódio, você começa a seguir no Instagram e tal. Quando foi que você começou a ter enfim, criar essa planilha, e quando que depois você falou assim, puxa, isso aqui é legal, pode ser legal para... Quando você se apresentou isso para o Dema, como é que foi? Foi... Acho que foi o ano passado. Não, o ano passado, na verdade, acho que final de 2017 para 2018, vamos dizer assim. Uhum. Quando eu peguei um pódio no Santa Cecília, daí fiquei em quarto no Tri-Day, e daí eu comecei assim, putz, e eu queria sempre pegar pódio, né? E eu falava, qual o resultado dessas meninas, né? O que elas fazem? O que eu preciso fazer? Qual é o tempo? E daí eu comecei a montar a minha base, tipo, olhar
os resultados de quem tinha feito Santa Cecília, de quem ia fazer o Tri-Day, Pirassununga, enfim. Eu comecei a olhar o tempo das meninas da minha categoria. E eu fazia isso, só que depois eu esqueci. Eu falei assim, não, gente, então deixa eu colocar isso tudo numa planilha, que eu adoro uma planilha, vamos colocar, daí eu comparo uma com a outra, enfim. E sei o que eu preciso fazer quando eu chegar na prova. Uhum. Sei os tempos que eu preciso fazer. E daí eu comecei, e eu chegava no dia da prova, conversar com as minhas amigas, não, mas eu preciso nadar com esse tempo, eu preciso fazer a natação em X, não sei o quê. Daí todo mundo concordava comigo assim, tipo, é verdade, na minha modalidade eu tenho que fazer isso, eu falei, mas como é que vocês sabem? Não, porque eu olhei o tempo dos caras que vão participar, eu falei, olha, isso não sou só eu que faço. Eu falei, gente, não sou só eu que estou pegando os tempos da galera, querendo saber o que vai rolar, tal. Eu falei, olha, eu comecei a sacar que o negócio não era só meu, né? E daí eu também, conversando com meu irmão, falando, e aí, você fica comparando os tempos dos caras, você olha depois, pô, lógico que fica, a gente fica o tempo todo, todo mundo sabe o tempo de todo mundo, a gente fica olhando. Eu falei, pô, mas não é fácil, né? Você tem que caçar, às vezes a informação vem num PDF que é difícil, não sei o quê. E falei, não, mas todo mundo faz, Bia, todo mundo, pode ter certeza que todo mundo tem sua planilha de comparação. Eu falei, pô, não é possível. Então, no primeiro que eu dei, graças a Deus, que eu tava com vergonha, né, me achando super competitiva, me achando um ET, falando, nossa, será que eu tenho algum problema, né? Eu posso contar isso para alguém? Falo isso pro meu psicólogo. Mas aí, quando eu vi que todo mundo fazia, eu falava, gente, não é possível que não tenha um lugar único onde a gente consiga ver tudo de uma vez, né? Tudo no mesmo lugar, né? E daí foi que veio a ideia do B3. O B3 veio dessa coisa competitiva do triatleta, né? Que todo mundo diz que não é, mas no fim do dia tá todo mundo olhando um estrava do outro. É a pura verdade, até então, até você ter essa ideia de querer se comparar, enfim, de novo, eu acho isso saudável, eu julgo pelo menos como uma competição saudável, porque claro, você está lá na prova, como você falou, né, você não vai para ganhar a prova de uma maneira geral, mas você quer fazer o teu melhor e eventualmente até beliscar um pódio que, cara, quem que não gosta de ganhar alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Mas até então você começar a querer se planilhar, pegar o resultado das meninas e ver quanto que elas corriam, quanto que elas pedalavam e tal, você não tinha ainda sacado pela convivência, pela atmosfera, pelas viagens, pelas participações ali, a hora que você fica antes e depois da prova, você não tinha sacado que o triatleta tinha essa personalidade, né, generalizando, mas eu também concordo com você que a grande maioria é assim mesmo, gosta de se comparar, até porque faz parte da competição, ou você já tinha mais ou menos sacado e de repente você só teve a confirmação a hora que você saiu perguntando aí pro teu irmão e para outras pessoas? Não, Michel, acho que eu não tinha sacado essa história eu sabia que o triatleta é competitivo, né? Ele tá ali para ganhar, mas eu não tinha sacado que existia, assim, que era tão profundo o negócio, né? Que a coisa era tão acirrada. E aí, quando que você resolveu transformar isso, né? Como é que foram os passos aí, resumidamente? Como é que você resolveu transformar essa tua ideia numa empresa, numa startup, para criar um aplicativo? Daí, Michel, foi uma grande coincidência, né? Daí eu acredito muito em Deus e acho que ele que me guiou aí. Porque eu tinha um grande amigo que eu tinha trabalhado há alguns anos atrás, e ele era maratonista, e um dia eu chamei ele para almoçar e contei para ele um pouco do que eu vinha fazendo, né, com relação ao triatlon, a gente falando de esporte, ele falando da maratona, eu falando do triatlon, como é que estava, como não estava. E daí eu contei dessa história da competição, e eu falava, poxa, Pinha, não é possível que não tenha um lugar que exista, né, onde a gente possa ver o resultado.
ele falou, putz, Bia, eu tô trabalhando com os caras, e os caras criaram um negócio que é sensacional. Que os caras, eles criaram uma plataforma onde eles conseguem comparar o Federer com o Michael Jordan. E daí, só que, enfim, ele falou, pô, é tão bacana, é tão genial a ideia dos caras que tem gente investindo lá fora. Pô, será que ele não consegue colocar o triatlon nessa brincadeira dele? Uhum. Eu vou conversar com ele, né? E daí, assim, foi uma grande coincidência eu ter ido almoçar com esse meu amigo. Pois é. Esse meu amigo trabalhando com esses caras, que, enfim, não tinha nada a ver com o que ele fazia, né? Esse meu amigo, na verdade, também financeiro, trabalhamos muitos anos juntos na Dow Química. Então, assim, foi uma coincidência ele estar com esses caras que já tinham alguma coisa relacionado a isso, né? E daí ele levou a ideia para eles se eles não queriam trazer o triatlon para dentro dessa plataforma. E daí, o que foi interessante também, porque a ideia do B3 também é criar um ranking, né? Não só a nossa ideia não é só mostrar os resultados de todo mundo ali, mas criar um ranking unificado aqui no Brasil, comparando independentes distâncias, né? Seja o full, seja o short, colocar todo mundo na mesma base. E a dificuldade era comparar essas diferentes distâncias, né? E daí, quando eu fui conversar com esse meu amigo, então, ele me disse que, enfim, estava com esses caras, ele falou, pô, vou conversar com eles e vou ver se eles não querem levar o triatlon para a base deles. E conversa vai, conversa vem, a gente falou, putz, eles falaram, né, olha, a gente entende muito de futebol, a gente entende de tênis, pô, a gente não entende de triatlon. Por que a gente não desenvolve um só para o triatlon? Né? E daí foi quando veio a ideia do B3 e começar a desenvolver toda a base de dados, porque daí sim o negócio, quando a gente resolveu começar a construir o B3, eu tive que realmente ir atrás da base de dados, planilhar todo mundo, planilhar todas as provas, porque... começar do zero, né? Começou daí, sim, que daí a gente começou a fazer a coisa acontecer, né? Mas, assim, e você sozinha, Bia? Assim, sozinha com a ajuda dessas pessoas? É uma empresa? É um sujeito? Quem é? É uma empresa, chama SportsMatch. Eles têm um aplicativo chamado SportsMatch. Eu fui atrás de alguns sócios, eu precisava de dinheiro para conseguir montar. Então, o Pinha foi um deles, né, que entrou comigo. Mas daí, quem desenvolveu o aplicativo foram esses caras. Foram essa SportsMatch que desenvolveu o B3, né? Só que a base de dados, a gente teve uma dificuldade enorme, porque os resultados das provas são divulgados ou em um PDF que o robô não consegue ler, um HTML que o robô não consegue ler. Então, mas eles falaram, olha, a gente corre o risco de a gente não conseguir ler, você vai ter que fazer na mão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E foi na mão, Michel, foi uma base de dados de 2016 até 2018, né? Começo de 2019, na mão. Você literalmente digitando, catando milho, copiando, colando. Uns 4 meses para montar essa base de dados, trabalhando de domingo a domingo. Mas valeu a pena, o aplicativo ficou bem legal, o aplicativo ficou bem bacana. Muito legal, além da funcionalidade dele, claro, ser muito bacana,
bem, enfim, eu sou fã, como eu te falei desde o começo, né? Eu acho bem interessante e tem um visual legal. Enfim, ele é gostoso de você ficar passando o tempo olhando e comparando. Eu que não participo mais das competições e não tô nele, mas eu imagino quem tá participando, como é curioso, cara, que seja no elevador enquanto você sobe para ir pro trabalho, você sobe para ir ao médico, ou você tá indo para casa, você dá uma olhada para ver como é que tá o ranking e tudo mais. Não tem nada similar no mercado voltado para o triatlon. O Strava tem alguma coisa, mas não tem, enfim, eu acho que não é muito parecido com o que vocês fazem. É claro, é focado no ciclismo e tem outros esportes que eles dizem, para falar a verdade, eu não sei o que é além da corrida que há, né? Parece que tem natação, eu não sei. Mas vocês têm, vocês consideram, por exemplo, o Strava um concorrente? Tem alguma outra empresa no mundo fazendo isso que vocês tenham conhecimento? Não tem, né? Não tem, tanto que até a gente está lançando aí uma parceria com a confederação, onde a gente está desenvolvendo também para eles um aplicativo, né, com o ranking da CBTRI, né, que agora não é mais CBTRI, é Triathlon Brasil. Triathlon Brasil. É até uma novidade que eu estou contando aqui para você. Legal. Que em breve aí todo mundo deve ficar sabendo, mas não tem que eles vieram, gostaram, adoraram, a gente apresentou para eles e eles falaram, poxa, não tem nada parecido no mercado, vamos fazer também aqui para a confederação. O Strava, ele é um concorrente e não é, né? Porque ele não divulga resultados de provas, mas ele pega o resultado no Garmin do cara e é isso que ele traz, uhum. né? Mas eu acho que são focos diferentes. O Strava, ele está voltado para o treino, ele está voltado mais para o ciclismo, mas ele tem a natação, ele tem a corrida também. Uhum. Me diz uma coisa, quanto tempo que demorou desde essa reunião inicial que você teve com esse pessoal do Sports Match até o aplicativo estar nas lojas aí virtuais e vocês de fato começarem a fazer um período de testes, que eu imagino e tal, para poder de fato colocar ele no mercado? Até sair o aplicativo no ambiente de testes, foram o quê? 10 meses? Quase um ano. Foi 10 meses, quase um ano. Quase um ano. E mesmo depois de lançado, a gente ficou muito tempo fazendo melhoria. Estamos ainda, né? Claro. Melhorando muita coisa, ainda tem muita coisa para melhorar. Legal. Tem muita funcionalidade que ele vai ter ainda que não tem hoje. Uhum. Então tem muita coisa. Do jeito que ele está hoje, como eu conheço, como você sabe como é que é, e eu acredito que muitos dos nossos ouvintes já saibam, e quem não souber, vai lá, baixa ele depois de ouvir aqui o podcast, ou enquanto está ouvindo o podcast. Depois você vai passar aqui os endereços, como é que faz para baixar, né, Bia? Quais foram as principais dificuldades ou os principais obstáculos? Teve momentos que você imaginou que de repente não ia dar certo, a tua ideia era muito legal, mas tecnicamente ela era inviável de se realizar? Ou foi mais ou menos acontecendo, enfim, como você imaginava e sem grandes tropeços ou obstáculos? Não, eu acho que primeiro foi a base de dados, né? Essa dificuldade na base de dados, eu acho que foi o grande entrave. Quando eu comecei, não imaginei que assim, fosse ser tão difícil. Uhum. Eu acho que esse foi o primeiro maior obstáculo. O segundo foi buscar investidor, né? Uhum. Pessoas que quisessem estar dentro, né? Porque é uma ideia que era muito legal, mas todo mundo... E aí, mas como é que vai ser? Enfim, as pessoas que entraram realmente porque acreditam muito, uhum. né? E são amigos e também triatletas, mas entraram porque acreditaram mesmo na ideia, mas foi difícil. Claro. Eu acho que esses foram as duas principais dificuldades. A montagem do banco de dados e o buscar o financeiro. Uhum. Você até já me explicou
como é que funciona, eu gostaria que você contasse aqui para quem está nos ouvindo. Basicamente, é uma fórmula matemática, acho que assim pode-se dizer, né? Uma equação que consegue padronizar os resultados, não importa o sexo, nem a idade, nem a distância que o sujeito, enfim, a distância do triatlon que o sujeito competiu, que consegue mais ou menos equalizar tudo isso e colocar, como você disse, né, numa mesma base, para poder dizer que o fulano tá melhor ranqueado do que o ciclano e por aí vai. E isso tem dado um bafafá, porque quando a gente mostra que um é melhor que o outro, o cara fala, mas não é. Se você está ganhando, você não vai questionar, né? Agora, se você está atrás, você vai questionar. O que você diz para essas pessoas que estão achando, esquisito ou estranho, ou estão eventualmente discordando? Não, eu sou melhor do que o fulano. O que a gente tenta explicar, né? Então eu vou explicar aqui qual que é a metodologia do ranking. O que eu vou tentar ser bem didática, assim, porque para que as pessoas tentem entender. Assim, basicamente, né? O que eu vou dar a explicação baseado no SportsMatch, que eu acho que é bem bacana, como é que ele consegue comparar pessoas de diferentes esportes, né? Então, como é que ele pode dizer que o Pelé é melhor que o Federer? Né? Então, você tem que ter uma base de dados, né? Grande. Então, o que ele faz, né? Qual é o cálculo que está por trás disso? Você pega o Pelé, você fala, olha, o Pelé, na época dele, ele fez, eu sou ruim de futebol, tá? Eu vou chutar, 2.000 gols. Daí ele fala, quem fez 1999 gols na época do Pelé no mundo dele? Ninguém. Quem fez 1980? Putz, ninguém. Quem fez 1950? Putz, 2 pessoas. Quer dizer, ele consegue mensurar qual é a dificuldade de fazer o que o Pelé fazia na época dele. E ele pega o Federer, né? Quantos... daí depende de qual é de qual esporte, mas eu vou falar, sei lá, quantos Grand Slams o Federer conseguiu na carreira dele. Putz, eu não tenho esse número de cabeça, mas eu vou chutar 10. Quem tem 9? Putz, sei lá, o Nadal tem 9. Quem tem 7? 3 pessoas têm 7. Quer dizer, talvez seja mais fácil, talvez não. Talvez é mais fácil fazer o que o Federer fez ou o que o Pelé fez, né? Quem conseguiu chegar mais próximo do primeiro, né? E daí ele diz qual é daí não importa o esporte, né? Porque você está dizendo o quanto é difícil fazer o que aquele cara fez naquele esporte, no esporte dele. Então, assim, é a mesma coisa no triatlon. Então, a gente pega uma prova de 70.3 do Rio de Janeiro agora, vamos usar como exemplo. Então, o primeiro colocado, poxa, quantas pessoas ficaram perto do primeiro colocado? Quantas pessoas ficaram mais ou menos perto do primeiro colocado? Então, a gente consegue dizer quanto foi difícil fazer o que o primeiro fez. Aí eu pego um short, né, um sprint, que seja um sprint de Santa Cecília, provas completamente diferentes e níveis completamente diferentes de dificuldade. Mas quanto foi fácil fazer o que o primeiro colocado fez? Ele fez em 48 minutos, 50 minutos. Quanto foi difícil fazer o que esse cara fez? Quantas pessoas ficaram perto daquilo? Né? E daí você mensura o que é mais difícil fazer. O cara que chegou em primeiro no Rio ou o que chegou em primeiro no Santa Cecília. E daí nada mais é do que uma normal do resultado de cada uma das provas. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, vamos voltar aí à comparação entre os triatletas. Eu até acho talvez menos difícil de comparar, mas deixa eu ver se eu entendi o raciocínio. O Federer, por exemplo, e o Pelé. Você citou aí o exemplo, por exemplo, dos gols. Eu já não sei como é que eles
quais são eles usam para classificar no Sports Match, talvez X critérios que eles definem, né? Quantas vezes o cara foi, sei lá, eleito o melhor do mundo na sua modalidade. Eu tô dando aqui também exemplos, eu não sei como é que é, mas quantos gols que o cara fez, quantos pontos, ou sei lá, quantos sets que o Federer ganhou, quantas partidas. Eles definem alguns critérios e eles ranqueiam dentro de cada modalidade para ver e para calcular o quão difícil foi o cara atingir aquela meta X. Quão difícil foi para ele ser eleito o melhor jogador do mundo. Quão difícil foi para ele fazer 1.000 gols 2.000 gols, comparativamente com a quantidade de gols dos seus melhores oponentes, os oponentes mais perto. E mesma coisa com o Federer. E aí eles vão criando, enfim, números, né? Enfim, através dessas fórmulas, índices, e aí eles conseguem, através desses índices, que são números, né, enfim, são números absolutos, né, enfim, fracionados, eles conseguem ver que, no final das contas, o Federer é 9,3 e o Pelé é 9,5, então o Pelé ganha do Federer nessa, vamos dizer assim, nessa brincadeira, né? Porque, claro, tudo isso é fictício, né? Isso é só se e se não existe. Então isso, na verdade, acaba sendo meio que um jogo ou uma brincadeira. Eu não sei se você é bem mais nova do que eu, mas talvez para os ouvintes mais próximos aí da minha idade, eu tenho 50, existia quando eu era garoto, e eu acho que existe ainda hoje, se não existe, existiu há pouco tempo, umas cartas, um jogo de baralho, jogo de cartas, né, não baralho, da Grow, que era o chamado Super Trunfo. E tinha super trunfo de cachorro, super trunfo de animais, tinha super trunfo de carros, super trunfo de caminhões, super trunfo de aviões. E era uma carta, né? Também uma carta de baralho, tinha a foto enfim, vamos falar aqui de cachorro. Tinha a foto do cachorro e aí embaixo tinha índices, tinha qualidades ou características. Peso, velocidade, idade máxima, enfim, algumas coisas, agressividade, e aí você distribuía a carta entre seus companheiros de jogo, e aí você escolhia um cara para desafiar e você falava, olha, eu vou te desafiar no índice de agressividade. Você estava com uma carta do Pitbull, o cara estava com uma carta do Poodle, aí dizia lá, índice de agressividade, o teu índice era 10. Porque Pitbull, né, é um cachorro bravo. O do Poodle era 2, pronto, você ganhava e pegava a carta do oponente. É mais ou menos isso? Simplificando. Simplificando. É isso aí, Michel, é isso mesmo. É dizer quem é o mais melhor. Num jogo, né, numa brincadeira, quem é melhor ranqueado. Mas tem uma função mais real, que é você poder dizer, olha, o fulano, a fulana correu lá nos triatlons de Santa Cecília, correu 5 para tanto. Pô, eu já tô vendo aqui. Aí você compara a outra pessoa, o outro atleta. Você consegue também ver os tempos que eles correram, pedalaram ou nadaram. Sim. Que aí é uma comparação bem direta, né? Olha, esse sujeito aqui, pô, eu analisando o ano todo dele, todas as provas de 5 km, o cara correu para 18. Pô, então é normal, provavelmente ele vai correr para 18 ou menos a próxima prova. Então se eu não correr para 18, eu não vou correr melhor do que ele. Isso também existe no aplicativo. Também. Além de ter assim, o ranking, você consegue ver o resultado de todo mundo. Sim. Cara, isso é muito bacana. Você consegue olhar o resultado das pessoas da sua categoria, enfim, as provas que ela fez, o tempo que ela fez em cada uma das provas. É um mini currículo, né? Um mini resumo do currículo da pessoa. Tá tudo lá. E como é que vocês conseguem, por exemplo, eu tenho muitos ouvintes aqui que são organizadores de prova, né? Muitos já participaram, vou gravar agora com mais gente do EVE e tal. Essas pessoas, por exemplo, não estão as provas deles não estão. Vocês procuram eles procuram vocês, quem quiser fazer parte aí do B3 também para estar, enfim. Como é que funciona? Nossa, pode me procurar, enfim, depois eu passo os meus contatos, mas a gente tentou abranger todas as provas do Brasil. Algumas ficaram de fora muito pela maneira como disponibilizam os resultados. Claro, tá.
Então, essa dificuldade acabou, olha, putz, essa aqui, por enquanto, não dá, vamos tentar exatamente isso, falar com o organizador, vamos ver o que a gente pode fazer mais para frente. Né? Vocês não estão mais catando milho, até porque senão fica um trabalho muito demorado, né? Vocês já estão, enfim, tentando padronizar, eu já não sei como é que faz esse padrão, mas vocês já estão tentando trabalhar com os organizadores para padronizar, e talvez seja isso que vocês estão fazendo com o Triathlon Brasil? Com o Triathlon Brasil é diferente. A gente ainda claro, porque aí é um ranking só deles, né? Vai ser deles, uma competição dentro da competição, né? O Triathlon Brasil é uma coisa assim, só focado nos resultados deles, não entra a nossa metodologia, enfim, o cálculo é o cálculo deles, não, são 2 rankings separados. Tá. São 2. Mas as provas que valem pelo campeonato do Triathlon Brasil, elas vão estar inseridas dentro do B3 como qualquer outra prova, né? Tá. Sim, como qualquer outra prova. Todas as provas que estão, na verdade, no Triathlon Brasil, estão no B3, além de outras, né, que não estão no Triathlon Brasil. Mas, assim, o que a gente quer mesmo é conversar com os organizadores, é ter uma maneira, porque o que é o mais legal? É ter o resultado rápido, né? Então, o cara fez a prova no domingo, ele quer entrar lá e já ver o resultado dele. E quando a gente tem que pegar o resultado manualmente, isso demora um pouco. Claro. Então, o ideal é que o cara, acabou a prova, entre lá, já vê o resultado dele, já sabe onde ele está, já entende quem fez melhor que ele, enfim. A gente quer mais agilidade, ainda não temos, né? Como eu falei, tem muita coisa ainda para melhorar no aplicativo, tem muita coisa, ele ainda é muito novo, né? A gente lançou faz 3 meses, então, sim, tem muita coisa para melhorar. O aplicativo hoje, da maneira como ele está, né, quem quiser agora baixar, né, aliás, de novo eu vou falar e você vai dar os endereços para pessoas baixarem, porque eu acho que minimamente vale a pena dar uma checada, é bem divertido. Ele está do jeito que você imaginou, ou ele já está diferente no sentido de que já evoluiu, ou ele ainda não chegou da maneira como você imaginou, ou vem imaginando ele aí nesse último ano de trabalho? Ele ainda não chegou, ele já melhorou muito, né, desde que a gente lançou. A gente já melhorou algumas coisas, mas ele ainda não é o meu sonho de consumo. Tá. Ele ainda tem muita coisa. Na tua cabeça ele dá para melhorar ainda, e eu imagino que vocês estão, enfim, trabalhando para isso, ou pensando em como resolver isso, né? Sim, tem muita novidade ainda para vir aí, tem muita coisa boa. E claro que ele é para o público do B3 é qualquer triatleta. Qualquer triatleta que tenha feito prova. Claro, né? Não um triatleta de uma treino. Prova nos últimos 12 meses. Ele vai estar lá, vai estar lá. Você, assim, a impressão que eu tenho é que esse aplicativo, ele acaba... Eu acho que a hora que as pessoas se habituarem, tomarem conhecimento, né, como você falou, ele é muito novo, ele vai acabar virando mais um acessório, mais um item da imensa lista de equipamentos do triatleta, né? Aliás, isso é um fato, né? O triatlon, né, eu que comecei aí em 88, o triatlon, nossa, na minha época era uma invenção atrás de invenção, e parece que continuam, né? Mas na minha época eram umas invenções mais esdrúxulas, como por exemplo até um cinto de segurança para você amarrar no avanço da bicicleta e na tua cintura para você ficar amarrado na bicicleta para poder fazer mais força. O Leandro Macedo usou isso, eu lembro que usou tinha encosto, você instalava o encosto no banco da tua bicicleta. Mentira. Para você poder pedalar fazendo força para trás, né, se apoiando nesse encosto, para você não ter que fazer tanta força com o braço para ficar na posição, né? Você pedalava você pedalava com o selim atrás da linha do pé de vela, que hoje em dia é exatamente ao contrário, mas assim, eu tive canote do selim que era virado para frente e tinha um gatilho que você apertava e ele ia para frente e para trás durante a pedalada. Teve uma bexiga, só para dizer alguns que eu me recordo, uma bexiga dentro de um saco de neoprene, literalmente uma bexiga que você colocava embaixo do selim, como se fosse uma bolsinha, e aí uma mangueirinha que passava, como se fosse uma mangueirinha
panelinha do Camelback, e ela saía no meio do clipe, e porque era uma bexiga, tinha pressão, a hora que você apertava o bico, a água saía, né? Então você pedalava com uma bexiguinha ali, que cabia, sei lá, quase nada de água. E são as coisas que algumas, né, enfim, o próprio clipe foi uma invenção aí, não foi especificamente para o triatlon, mas ela se desenvolveu, ganhou notoriedade com o triatlon, e tantas outras que o triatlon surgiu e colocou no mercado, inclusive do ciclismo. Então o triatleta já tem pela natureza do esporte, pela natureza do triatlon, ele já tem essa predisposição do que se chama hoje em dia de early adopter, né, que é o cara que compra logo que sai, aquele cara que está na fila do iPhone 11 já, esperando sair, é o cara que está sempre comprando o Garmin de último modelo, ou comprando o Power Meter, né, que saiu, ou o computador novo que saiu. Enfim, o triatleta tem já essa predisposição historicamente, eu não sei só por quê, mas tem essa predisposição. Vocês também encaram isso também como uma oportunidade de transformar o B3 numa empresa, uma startup hoje que está começando, mas transformar num negócio talvez grande e quem sabe até de expressão mundial como o Strava, também contando com esse público altamente consumidor que é o triatleta. Sim, com certeza. Com certeza, altamente consumidor, eu acho que e sempre buscando melhorar a performance, né? Exato, e o B3 é muito focado nisso, em performance, né? É uma ferramenta que, em vez do cara ficar abrindo o site da Latin, o site do Célio, o site do Núbio, né? O cara vai direto no B3 e tá tudo lá, ou quase tá tudo lá, né? E depois também a gente começar a desenvolver as análises, né? Que daí vão ficando mais, que daí o aplicativo vai ficando rico, né? Claro. Análise de provas, quem foram as melhores bikes, quais foram as melhores bikes, enfim, quais foram as pessoas que nadaram melhor e por quê, e daí começar a fazer as grandes análises, que eu acho que esse vai ser o grande bacana. Levar em conta relevo, levar em conta vento. Sim. Porque vai ficando cada vez mais apurado, né? Quando você usa essa metodologia, você tira um pouco essa coisa, porque se você tira um pouco como eu vou dizer, o viés a especificidade. Isso, porque você está comparando todos ali que fizeram aquela mesma prova, com aquela mesma dificuldade, com aquela mesma... Então, você está dizendo ali dentro quem é o melhor, né? Quando você usa, você consegue tirar um pouco o efeito desses efeitos externos, né? Porque você está comparando ali todo mundo no mesmo saco, né? Que fez a mesma prova com as mesmas dificuldades. Mas, sem dúvida, a ideia é começar também a dizer, aquele mar no Rio que, de quanto as pessoas, o primeiro colocado que normalmente nadava a 24 foi para 29, porque o mar estava... A ideia é ser, além, não só um aplicativo de ranking, né, e não só de mostrar resultados, mas trazer também informações mais completas. Bacana. E, claro, além desse trabalho de transformar uma ideia numa realidade que vocês já conseguiram, né? Agora tem as melhorias, os avanços e, enfim, as barreiras normais aí para, enfim, de qualquer negócio. A gente ainda está vivendo um momento econômico no país super complicado, né? Político e econômico super complicado. Vocês analisaram isso também na hora de pensar, né, a hora que você foi apresentar para os seus sócios investidores, os seus sócios e tal, tipo, é melhor a gente esperar um pouco, né, você disse que começou a pensar nisso aí cerca de um ano atrás, era a véspera das eleições, ou você achou melhor não esperar, até por conta aí dessa, enfim, da vontade de ver o filho, né, entre aspas, aqui nascer, vocês acharam que valeria a pena? A gente achou que valia a pena, a gente achou que a ideia era boa, honestamente, a gente não pensou muito em economia, Michel, porque aqui no Brasil, infelizmente, se você for ficar esperando as coisas virarem, a gente acaba não fazendo nada, né? Então, eu acho que depende de cada um também ali fazer o seu, então a gente não pensou nisso não, infelizmente a gente vive num país que assim
E a gente tem que se virar dessa maneira, vai ter que dançar com essa música, não tem o que fazer, né? Não dá para ficar esperando as coisas, a gente está sempre esperando, né? O brasileiro está sempre assim, não, vamos esperar as coisas e nunca melhoram, não vão melhorar. Quer dizer, espero que melhorem, mas assim, a gente tem que fazer por nós mesmos. Exato, né? Infelizmente. Bom, quais são os planos agora enfim, um futuro mais próximo, aí, a curto, médio prazo para o B3? Agora o B3, acho que ele tem que se tornar conhecido, né? A gente está formando uma base de usuários aí bacana, com a parceria com o Triathlon Brasil, isso vai ser ainda mais rápido. Então agora é a gente se consolidar e implementar essas melhorias. Vocês hoje têm provas sei lá, de quantos estados, ou você já tem provas do Brasil todo, ou vocês vão agora começar a mapear isso com a ajuda também do Triathlon Brasil? Não, a gente já tem provas do Brasil todo, mas é que são poucas, né? Infelizmente são poucas que acontecem fora do eixo aqui, né? Rio, São Paulo. As que acontecem fora são a maioria são do Triathlon Brasil, mas eles estão no aplicativo. Mas eu diria que, na verdade, o principal próximo passo é começar a trazer as provas de fora. Trazer essas que os brasileiros também invadem, né? Como o Mundial de Nice agora e outras. Tem muito brasileiro legal. Que só faz prova fora. Ou a maioria das provas estão lá fora. Então, agora o próximo passo é trazer essas provas para dentro. Puxa, que bacana, isso aí para mim é novidade, que legal, tomara que vocês consigam, mas é claro, é um outro passo, um outro trabalho. Eu imagino que as provas, todas as provas da Unlimited Sports estão com vocês, né? Estão dentro do ranking aí do B3. Puxa, que bacana. Ô Bia, você ainda não vive do B3, né? Você trabalha, como você falou. Aliás, a gente está dando uma gravadinha aqui rápido no meio aí do teu intervalo do trabalho. E eu imagino que teu sonho seja poder eventualmente viver do B3, é isso? É isso. Com certeza, né? Quando você se apaixona por uma coisa, poder viver dela, então é muito melhor, né? Com Legal. Certeza, Michel. É o meu sonho. Que bom. Tomara que você consiga realizar. Você pratica esporte aí desde cedo, de uma família pinheirense e tal, e agora você está também arriscando aí um pouco de investimento e teu tempo, principalmente, em criar uma startup que está fazendo esse aplicativo muito legal. O que o esporte representa na tua vida? Assim, o que você leva do esporte? Como é que o esporte está inserido na tua vida? Assim, que faz a diferença, que você sente que você é diferente de uma pessoa que não faz esporte? O que o esporte te trouxe que você sente que é vamos dizer assim, uma vantagem na Bia? A disciplina, né? Eu acho que a disciplina, o triatlon traz, né? Muito forte. Qualquer esporte que você leva a sério, ele te traz uma disciplina e uma determinação muito grande. Eu acho que o triatlon traz isso, uma determinação que às vezes uma pessoa que não tem essa ligação tão forte com o esporte não consegue desenvolver ou muitas vezes desiste no meio do caminho. Eu acho que o triatlon traz isso e traz um convívio, né? Conviver com as pessoas do esporte é muito legal, conviver com esse mundo eu acho que é muito gostoso, é muito saudável, saudável que eu digo, não é nem pelo saudável que o esporte traz, é saudável. Faz bem, né? Faz bem para a cabeça, faz bem. Exatamente, é isso aí. Legal. Que bom. Ô Bia, muito bacana o teu aplicativo, muito bacana aí, ouvir um pouco melhor aí dessa tua história. Você já tinha me contado rapidamente, mas agora você foi mais a fundo nos detalhes.
A gente acabou não mencionando, mas é óbvio, né? O B3 é um aplicativo gratuito, como muitos aplicativos que tem, tá nas duas lojas, ou sei lá quantas lojas tem aí, na Apple, tá no Google Play. Faz agora uma propaganda aqui do B3, como é que as pessoas acham, tem site, como é que elas, sei lá, os organizadores de prova, como é que te procuram ou procuram o teu sócio, como é que faz? Bom, o B3 tá na Apple e também no Android, né, no Google Play. É só procurar lá, ele tá como B3 de 3, então é BE3, assim que ele tá nas lojas. Não pode esquecer de pôr o E, né, porque B3 é o nome, B3, a letra B e o 3 é o nome da nova Bolsa de Valores de São Paulo, né, eu lembro que eu tive essa dificuldade para procurar. É boa dica, eu não sabia disso. B3 é o nome, exatamente. Mas é o BE3. E a gente tem o Instagram, que é o B3 App, né? É o B3, BETRI App, app, tudo junto. No Insta. E no Insta. E daí, acho que, assim, quem quiser, fique à vontade de mandar um e-mail para mim, ou pode se comunicar pelo Instagram. A gente está lá o tempo todo postando novidades, enfim. Eu acho que pelas redes sociais é a maneira mais fácil, mas qualquer coisa também, nosso e-mail é b3esp@gmail.com. E é o B3 BTRI ESP de esporte. Isso, @gmail.com. Isso. Legal, vou colocar aqui nos links do post do episódio de hoje. Isso. Legal. Bom, então ótimo. Vamos lá. Sucesso para vocês. Bia, parabéns pela iniciativa. É legal conhecer a tua história como atleta, né, que se apaixonou pelo esporte, amadora, e isso é muito bacana. É uma pessoa que tem uma rotina de vida normal entre aspas, né? Acaba tendo uma rotina de vida mais atarefada ainda do que uma pessoa normal. E legal saber que você acreditou, apostou e está apostando no nosso esporte para também, além de contribuir, claro, ter sucesso com a tua empresa. Isso é legal porque dá um sangue novo para o esporte, dá um fôlego novo, dá um ar novo. E sorte dos brasileiros, que pelo menos pelo que me consta, acho que é o único aplicativo dessa maneira, que trabalha dessa maneira, que a gente tem à disposição, que está no mundo, né? Então vamos lá, pessoal, aproveitem aí o B3, aproveitem para conhecer o B3. Se você está, né, eu tenho aí ouvintes no Acre, Roraima, Rondônia, Ceará, Maranhão, enfim, e tenham provas que vocês estão fazendo aí que tenha minimamente um resultado padronizado aí, sei lá, tem que ser o quê? Minimamente o quê, Bia, para o cara conseguir estar no B3 para facilitar o trabalho de vocês? Michel, assim, hoje a gente tá pegando, ainda tô manualmente fazendo os resultados, ainda tô, mas para ajudar vocês, o que é melhor? Excel? O Excel. Mas daí a gente combina como seria melhor, não tem problema, entendeu? Legal. Ele não precisa divulgar em um Excel, mas assim, só enviar pra gente as informações em Excel. Isso já facilita muito. Mas assim, a gente está super aberto também para críticas, sugestões, mandem qualquer coisa que vocês quiserem pelo Instagram, que a gente está respondendo tudo e tentando acrescentar cada vez mais melhorias no aplicativo. Bacana. Aliás, hoje em dia essa é a temática, né, não é do momento, mas já vem sendo, né? As coisas hoje em dia são colaborativas, né? Todo mundo pode dar a sua opinião e as empresas estão cada vez mais abertas para ouvir e poder se adaptar e fazer melhorias nos seus negócios para atender melhor aos consumidores. Então, legal. Então, vamos lá. Se você está ouvindo aqui e já conhece o aplicativo, quer tirar alguma dúvida, vocês também tiram eventualmente alguma dúvida, ou vocês têm no aplicativo vocês têm... Tem site, Bia? Tem, é o b3.com.br. Que é o betri.com.br. Isso. Tá. Tem lá
aqueles FAQ, as perguntas frequentes, alguma coisa assim, para que as pessoas já possam matar alguma dúvida logo de cara, ou vocês acabam respondendo aí a todo mundo que manda e-mail tirando dúvidas, principalmente com relação a essa história, né, do porquê que o Zezinho tá melhor ranqueado do que eu? A gente responde, pode ser por lá, a gente responde pelo Instagram e o pessoal questiona mesmo, a gente responde, e se tá errado a gente também arruma, enfim, pode tanto pelo site ou pelo Instagram, que eu acho que hoje as pessoas se comunicam mais pelo Instagram, mais pelo Instagram, né? Tá. Manda que a gente responde. Legal. Que bom. Boa sorte então mais uma vez. Obrigado por esse bate-papo e bons treinos, boa sorte nos teus próximos desafios e provas aí pela frente, Bia. Obrigada a você, Michel. Obrigada pelo bate-papo, foi uma delícia. E, bom, espero você lá no B3. Vamos lá, fazendo quem sabe? Provas. Quem sabe? Deixa eu me preparar um pouco mais, eu tô pensando em vamos lá. Não vou prometer aqui, que eu já prometi que eu ia fazer a prova do Ironman 70.3, eu não estou nem perto de conseguir fazer, eu não vou prometer, mas pode deixar que eu estou me esforçando. Eu sou o primeiro interessado. Tá bom, Michel, obrigada. Beijo, nada, tchau. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, dá um alô aqui no EndorfinaBR no Instagram, para conhecer um pouquinho mais, se você quiser ver todos os links do B3, do Instagram do B3 e tal, e não teve tempo de anotar, em vez de procurar, vai lá no endorfinabr.com, no post do episódio de hoje, que foi colocado no ar exatamente no dia da publicação desse episódio, quinta-feira, para você poder já clicar e passar a seguir. E diz lá pra Bia, pro B3, se você gostou, se você não gostou, se você não conhecia, se você gostou a hora que você fez o download do app, tire suas dúvidas, enfim. Vocês viram que ela é uma pessoa super bacana e o que é legal, né? Por isso que eu também resolvi trazer a Bia aqui e a gente acabou falando rapidamente aqui no final. Cara, é legal saber que tem gente sangue novo no esporte, querendo, né, não só curtir, praticar e se beneficiar positivamente da prática do triatlon, né? Como ela falou, é um esporte muito legal e muita gente concorda com isso, mas principalmente trazer esse gás, esse sangue novo aí, querendo investir, trazer novidades, e quem sabe o B3 já evolui para sei lá o que depois evolui para sei lá o que, enfim, ou outras pessoas se inspiram no B3 e criam, enfim, apps ou outras coisas correlatas e tal. Isso acho que é muito legal e mostra que o triatlon está vivo, e aliás bem vivo, principalmente aqui no nosso país, e enfim, isso me dá prazer, e foi um prazer receber a Bia aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina. Valeu, tchau! Este episódio foi um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com um Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar, ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify. Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast dessas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite Endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com.
Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.